Antes de começar o próximo tema do YouTube, eu gostaria de mostrar para vocês, como uma espécie de boas festas, bom ano novo, bom Natal, o meu carrossel. O carrossel, vocês veem ali do lado, ali embaixo, estão as velas que vão fazer funcionar, que vão acionar essa hélice em cima, que quando gira, ela faz girar as personagens do carrossel. Mas eu vou deixar vocês com água na boca só, porque vou fazer ele funcionar no próximo vídeo que vamos colocar antes do Natal. Ok? Então vejam aí. Esse é o meu chuchu. Adoro esse carrossel. E imagino que vocês vão gostar. Vocês viram o carrossel de Natal girando? A minha mensagem de boas festas para vocês e de feliz 2024. A imprensa brasileira sentiu os avanços, o namoro seguido de casamento entre a extrema-direita, uma parcela de militares e setores fascistas adormecidos, com o evangelismo populista a partir do golpe de 1964? Será que sentiu? Não. O fenômeno era muito interno e se desenvolveu primeiro dentro dos seminários evangélicos, reforçando-se pouco a pouco entre os chamados fiéis, provavelmente para não provocar reações e nem alertar setores importantes dos meios de informações criadores de opinião. Naquela época, há 50 anos, o evangelismo levado dos Estados Unidos para o Brasil não tinha nenhuma expressão. Não se esqueçam, né? Os evangélicos, eles são um produto vindo dos Estados Unidos. Hein? A maioria deles são pessoas simples, não têm nenhuma consciência disso. Embora se enrolem na bandeira brasileira, deveriam colocar a bandeira americana, porque o produto, o evangelismo, é um produto norte-americano. Vamos lá. Naquela época, há 50 anos, o evangelismo levado dos Estados Unidos para o Brasil, que começou com a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, lá no norte, mas também veio para São Paulo. Esse evangelismo não tinha nenhuma expressão. Há 50 anos, vejam só. Era mesmo insignificante nos seus 5% da população brasileira. A maior parte dos evangélicos estava nas camadas populares dos pentecostais, congregações cristãs e assembleias de Deus. Ainda existia a expressão protestante ligada ao movimento da Reforma, às igrejas luteranas, calvinistas, presbiterianas, que chegavam ao Brasil com seguidores tendo feições de classe média. Muita gente era estrangeira e pertencia à classe média e enviavam seus filhos às universidades, totalmente diferente do evangelismo popular das congregações cristãs. Se alguém perguntar aos colegas de hoje da mídia se ouviram falar no reverendo Boanerges Ribeiro de Santos e de São Paulo depois, certamente responderão pela negativa e poderão citar o pastor Milton Ribeiro, também de Santos, ex-ministro da Educação, obrigado a se demitir por corrupção no Ministério da Educação. Nada a ver. Boanerges Ribeiro foi escritor, teólogo, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana e um dos últimos intelectuais importantes do protestantismo brasileiro. Atualmente o protestantismo não tem mais expressão intelectual. É impressionante isso que aconteceu também. Na mesma linha do gramático,
Eduardo Carlos Pereira, que foi um grande gramático brasileiro e que era da Igreja Presbiteriana, que depois se transformou em Igreja Presbiteriana Independente. Mas, enquanto no norte do Brasil a denominação evangélica dos pentecostais se expandia, só com o golpe de 1964, os presbiterianos deixaram a neutralidade em matéria de política para se aliarem aos militares e passarem a reforçar a campanha contra o comunismo, campanha norte-americana. Aquela época era uma época em que se chamava Guerra Fria. Então havia o combate ao comunismo, havia a Guerra do Vietnã, tudo isso. Inclusive com perseguições, repetindo o que já ocorrera nos Estados Unidos nessa chamada Guerra Fria. Até aí, até 1964, as igrejas protestantes não se envolviam de forma alguma com política. Os fiéis sabiam que havia eleições, o pastor poderia dizer: amanhã, a semana que vem, haverá eleições, mas não dava nenhum palpite, porque isso era praticamente proibido. Depois disso, não. Depois de 64, justamente o Boanerges Ribeiro, que eu citei, foi um dos que se aliaram, a Igreja Presbiteriana foi uma das primeiras a se aliar aos militares e fazer parte das perseguições que se sucederam a todos aqueles que eram contra a ditadura. É dessa época a chamada Batalha da Maria Antônia, o choque dos estudantes da Rua Maria Antônia, antiditadura, os estudantes da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, com os da Universidade Mackenzie, pró-ditadura, que eram conhecidos como fascistas ou nazistas. Entretanto, embora Boanerges fosse presidente do Mackenzie, a reitora era Esther de Figueiredo Ferraz, isso nada tinha de religioso, era apenas político, entre estudantes de esquerda e de direita, apoiadores do golpe militar. Porém, nos meios evangélicos, como contou o reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, numa entrevista à Veja, em agosto de 2022, havia nos meios presbiterianos uma boanergização, que consistia na perseguição aos seminaristas e pastores de esquerda, e inclusive na entrega de irmãos, seminaristas, pastores, na entrega deles aos militares, se fossem suspeitos como esquerdistas. Esse quadro foi tomando forma e crescendo nos meios evangélicos, não só presbiterianos, e se revelou com força e muita influência nos anos que precederam a eleição de Bolsonaro, a ponto de terem sido os evangélicos seus principais eleitores. Se não fossem os evangélicos, Bolsonaro não teria sido eleito. Foi graças ao voto dos evangélicos que o Bolsonaro foi eleito em 2018. E é graças aos evangélicos que a extrema-direita tem atualmente posição marcante no Congresso, Senado e Câmara Federal. Inclusive com uma bancada religiosa, tem a bancada da Bíblia, tem a bancada dos evangélicos, fundamentalista, reacionário. Nessa altura, é o momento de se afirmar ter havido reportagens e mesmo livros denunciando a cumplicidade do governo bolsonarista com os evangélicos. Porém, não um acompanhamento constante dessa união espúria pela grande imprensa. Entretanto, não se pode ignorar ter sido a BBC Brasil a mídia com mais enfoque no papel dos evangélicos
durante o governo Bolsonaro. Eu poderia dizer também que eu fui um dos pioneiros no Observatório da Imprensa e no direto da redação do jornal Correio do Brasil, que eu venho acompanhando os evangélicos desde o começo do mandato do Bolsonaro até agora. Diante da importância desse grupo religioso em crescimento, a BBC continua dando destaque com o repórter João Felé e agora com a jornalista Letícia Mori, como na recente reportagem sobre o ramo evangélico existente entre os traficantes, que dominam as favelas da Parada de Lucas e Vigário Geral. A estrela de Davi foi inclusive espalhada nas entradas das favelas. É o narcopentecostalismo, como denominam alguns pesquisadores. Portanto, é importante destacar essa cumplicidade nessa área, não é em todas, nessa área do tráfico de drogas com dirigentes evangélicos, no que se chamou narcopentecostalismo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você gostou. Até a próxima.